Queremos compartilhar uma palavra muito específica. Queremos falar sobre o coração do homem. Fala para o seu irmão que está do seu lado, para a sua irmã. Você sabia que você tem um coração? Não é tão óbvio como parece a resposta. Hoje nós não vamos estar projetando, então vamos ler alguns versículos. Vou pedir para o Vinícius, pode ser, Vinícius, me ajudar? Qual que é a tua versão? NVI? Pode. Importante que... Obrigado, Felipe. Que você guarde os versículos, se você puder anotar, se você puder rascunhar, para que nós estejamos criando o hábito de meditar naquilo que o Senhor vem soltando, vez após vez, reunião após reunião, porque isso é muito importante, coisas pontuais, específicas, como eu disse, para esse tempo na nossa vida. O Senhor usa os irmãos nas palavras que nós recebemos. Vamos começar com um decreto que acontece logo após uma adoração. E aqui nós vemos um desenho daquilo que nós vamos aprender um pouco mais detalhadamente, eu creio com o Espírito, na escola de adoração, que está marcada agora para o período de carnaval. Aquilo que o Senhor tem falado a respeito dos decretos, da forma como o céu estabelece a vontade do Pai. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 8, no verso 21, só para que nós iniciemos esse tempo. Gênesis 8, 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais abandonarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Entenda, o contexto é que Noé, ele oferece um sacrifício a Deus, e Deus, ele se agrada daquele momento, dele ter feito isso. Deus se regozija nesse altar que Noé levanta, e para Deus foi agradável, com aroma agradável. E essa adoração, ela é seguida de um decreto, onde Deus, ele expressa aquilo que ele disse no seu coração. O que Deus disse no seu coração após receber aquele altar, aquele aroma agradável, aquela oferta, aquele holocausto? Qual o decreto que é estabelecido pelo céu? O meditar do coração do Senhor. Qual que é? Leia de novo, Vinícius. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado. Existem duas partes, sim ou não? Esse estabelecer da vontade do Pai. Olha, uma coisa é que Deus não vai mais amaldiçoar, destruir a terra dessa forma, né? E a outra coisa, ele diz o quê?
que o coração do homem, ele fica inclinado desde a sua juventude ao mal. Então, quando nós pegamos, em resumo, as primeiras menções de um desenho de coração, do coração do homem, na palavra, nós seguimos esse padrão por tudo aquilo que o Espírito ele vai revelando. Aí nós vamos dar um salto na palavra e vamos até Hebreus, no capítulo 3, no verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração... 3:12, Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Até aí. Vou ler. A maioria das versões, ela vem traduzida da Septuaginta, pelo menos na parte que cabe ao Velho Testamento, né? Nós sabemos que o Velho Testamento, ele na sua grande maioria é hebraico e grego no Novo Testamento na sua grande maioria. Mas quando nós pegamos essa porção específica em grego, nós vemos que aqui o que ele quer dizer e que algumas versões já atualizadas trazem é o seguinte: que cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração pervertido pela incredulidade ou pervertido de incredulidade. Como está na sua? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse é o sentido mais próximo do que a palavra está dizendo. Não é perverso e incrédulo, é pervertido pela incredulidade. Essa é a ideia do texto, certo? Agora, veja bem. Se nós não temos palavra de Deus que atinge o coração humano, não temos fé. Então diga assim comigo: quando não há palavra, diga como guerreiro, quando não há palavra, não há fé. Então, quando nós temos um coração que não tem palavra, é um coração que não tem fé. Certo? Não é essa a ideia que o texto traz. Um coração pervertido pela incredulidade é um coração que tem palavra, que gerou fé, mas que foi pervertido. E a palavra pervertido quer dizer tornou-se, mudou, foi pervertido, se tornou um coração incrédulo. Então, existe uma diferença. Primeiro,
um coração que não tem palavra. Um coração que não tem palavra não é um coração pervertido. É um coração que não tem palavra. Agora, esse alerta específico é para aqueles que, tendo palavra, e essa palavra tendo gerado fé, se tornou incrédulo. Agora, nós vamos entender esse desenho pelo Espírito. Vamos compartilhar isso. Olha, se não temos palavra de Deus, não há fé. Se há palavra, e essa palavra tem gerado fé de Deus, pode haver um elemento que cause perversão. Um elemento que cause perversão para o mal. Certo? Agora, veja, a palavra diz que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, o nosso coração, ele deveria estar atento para que não tenhamos o nosso coração endurecido. Certo? Guarde isso, nós vamos chegar lá. É muito importante que nós saibamos que o coração que foi despertado pela palavra, ele pode ser pervertido. Ele pode tornar-se um coração inclinado para o mal. Ele pode tornar-se um coração endurecido. Certo? Existe essa possibilidade, é isso que eu quero ressaltar. Mas olha que interessante o versículo 13, que é a sequência daquilo que nós lemos. Então, Hebreus, capítulo 3, versículo 13, que é a sequência. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Opa! Tocou nesse tema. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é o seguinte: a palavra declara que existe um antídoto, que Deus já havia pensado nisso, nesse desenho de um coração que pode se tornar, pode se perverter. Ele tem um antídoto para isso. Qual é o antídoto para que o nosso coração não seja pervertido? O quê? Hã? Que? Exortação. Esse exortação, a palavra no grego é parakelo, que vem de paracleto, que é a mesma palavra que se traduz exortação, consolação, advogado, encorajamento. Todas as vezes que aparecem essas palavras são derivados de paracleto. Sabe como é chamado o Espírito Santo? De consolador, outro paracleto, outro exortador, outro consolador, outro encorajador. Qual é o antídoto para que o nosso coração não se perverta? Que nós nos exortemos uns aos outros
Lê de novo, Vinícius. Preste atenção nisso, muito importante. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Quando que nós devemos nos exortar? Não. Olha para o seu irmão e pergunta: eu já te exortei hoje? Por que eu preciso ser exortado mesmo? Não. Por que, Giovana? Por que, Érica? Está escrevendo, né? Por que eu preciso ser exortado? Para que o meu coração não se perverta, não se endureça. Ele diz que existe. Mais para frente na carta de Hebreus ele vai dizer assim, olha, não deixei as vossas congregações, como é costume de alguns. Por que ele vai dizer isso? Porque o único antídoto para que um coração não se esfrie é que ele esteja no meio da congregação. Que ele se sinta exortado, encorajado. Muitas vezes a exortação, ela vai te puxar a orelha. Ela vai dizer para você, olha, por que você está fazendo isso? Porque sendo você quem é, está agindo assim. Lembra o que ele diz? Um coração que recebeu a palavra e que nesse coração foi gerado fé. Ou seja, uma chama foi acesa naquele coração. Ele pode se esfriar, ele pode se perverter, ele pode se tornar um coração mau? Pode. O que é que vai impedir que o meu coração se perverta? A exortação que vem do corpo. Sim ou não? Quando você vê que aquela pessoa que sabe que está fazendo alguma coisa errada, você corre até o risco de falar alguma coisa para ela e ela não aceitar muito bem. Mas você tem que falar. Por que é que você tem que falar mesmo? Para que o coração dela não se perverta, não se endureça. Porque ela pode, se não receber exortação, ou seja, testemunho de retidão, testemunho de justiça, testemunho de santidade, se ela não receber essa exortação sua, o coração dela pode se perverter. Então, agora, vamos um pouco mais fundo nesse desenho. Nós entendemos o antídoto. Agora vamos entender o que acontece dentro da pessoa. Veja, a palavra vai falar sobre isso. Veja, de modo nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Veja a parte B do versículo 13. O que diz, Vinícius? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo engano do pecado. Aí, pecado não está falando da sua manifestação. Quando são manifestações, a palavra pecado não aparece no singular na palavra. Aí está no singular. Está falando da essência do pecado. Não está falando dos pecados. Está falando da essência do pecado. Do pecado, sujeito. Coloca o pecado como sujeito. Ele é o agente principal dessa perversão. Agora, veja. Olha o que a palavra vai dizer em Romanos 7:11. Aí já Paulo dizendo:
Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Veja, o pecado está ligado ao engano. Romanos 7,11. Nós sabemos que o pecado está conectado ao engano, certo? Quando Adão pecou, ele foi enganado. A pessoa que recebe o testemunho do pecado, da essência do pecado, ela absorve uma outra versão da realidade. Uma versão dada pelo próprio pecado, que é o quê? Engano. A pessoa é capaz, como diz o provérbio, de jurar de pé junto que o que ela está fazendo é verdade. Aí você chega com a palavra que você recebeu do Espírito para falar para uma pessoa que tem certeza que está certa. Você vai ser bem recebido? Senta aqui, toma um café. Não, eu vim te trazer uma palavra. Qual é a palavra? Tá. Mentira. Isso é coisa de homens. Isso é coisa do diabo. Isso é uma profecia fajuta. Sabe de uma coisa? Quando você consegue ter uma relação de pastorado, de pastorear, como o ministério sugere, a primeira coisa que acontece é isso. Todo mundo já viu uma situação, menos aquela pessoa. E a maior questão é a seguinte: se você continua, teu coração se endurece. Sim. Isso pode ser pastor, profeta, quem for, esteja na frente, esteja no fundo, não importa. Se você não é exortado, você permanece em uma realidade onde para você está fazendo tudo sentido. Até que alguém tem que vir com um martelinho e pá, nessa realidade. E ela começa a despencar. E ela vai cair inteira. Só que isso pode demorar. Pode demorar um mês, pode demorar um ano, pode demorar 10 anos. E aí, qual que é o perigo disso? Vamos lá, vamos ir mais fundo no desenho. O pecado tem a capacidade de nos enganar. Então, o testemunho que eu recebo na minha alma é um testemunho enganoso. Eu penso que está acontecendo alguma coisa, eu penso e não está. Quando Adão, ele toma do fruto da sua esposa, de Eva, a realidade que ele tinha formado era a realidade de que ele seria expulso do jardim, que ele deixaria de ser um com o pai e que ele teria que viver afastado? Não! Só que essa era a verdade, porque Deus tinha dito para ele: olha, se você experimentar, se você comer do fruto, você vai morrer, você vai se separar de mim. Mas na cabeça de Adão, na cabeça de Eva, que recebeu a palavra da serpente, ele já tinha criado uma outra realidade completamente diferente. Quantas vezes acontece isso no casamento, no adultério? E a pessoa olha para as dificuldades do casamento e fala assim: que dificuldade?
Ah, mas com ele ou com ela vai ser tão maravilhoso. Aí ele se imagina na praia, tomando um suco, fala, que realidade diferente dessa que eu vivo. Essa é a realidade que o pecado produz. Eu vou furtar isso que não é meu, não vai ter consequência nenhuma, e olha como eu vou prosperar. Eu vou ter isso, mais isso, mais isso e mais isso. Se eu puxar o tapete de alguém, olha como eu vou, vai se abrir uma vaga, e eu vou entrar nessa vaga e vou prosperar. Mentira! Mentira! Engano! Engano! Sabe o que vai sobrar para você no final das contas? Morte. Separado do emprego, separado da família, separado da congregação, separado, aí cai. Quantas vezes nós vimos isso acontecer? Quem pode levantar a mão e falar assim, não, eu já vi isso acontecer? A palavra diz, Deise, que o pecado gera um engano. É uma realidade que não é verdadeira, que é apresentada diante de nós como se fosse o único caminho a ser seguido. Veja, nós devemos entender que na nossa vida existe um rastro de pecado e de engano. Se nós falarmos assim, olha, eu estou livre do pecado. Ah, mas você é pastor, você está livre do pecado? Existem rastros na minha vida de coisas que o pecado me ensinou. E que estão acomodadas na minha vida. Mas são rastros do pecado, são rastros do engano, que ele tentava formar para me matar. Vamos ler de novo, Romanos 7,11, presta atenção, mais uma vez. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Enganou-me e por meio do mandamento me matou. Agora veja o seguinte. Nós estamos falando de exortar. Quando você exorta uma pessoa que está sendo enganada pelo pecado, ela vai mostrar, a reação dela vai mostrar como está o coração dela. E é isso que você deve saber. É isso que eu preciso saber. Todas as vezes que eu exortar alguém, em amor, encorajar alguém, trouxer uma palavra de Deus que vai contra esse engano, a reação da pessoa vai demonstrar como está o coração dela. Em que nível está o engano? Por quê? Existem vezes que, quando você exorta, a pessoa na hora diz assim, o que você está falando é verdade. Um coração saudável, que está sendo atacado, mas um coração onde existe fé. Mas às vezes você exorta pessoas e ela diz assim,
não aceitam a sua palavra. E aí o que acontece? Demonstra que esse coração, ele já foi pervertido por um elemento. O que perverte o nosso coração? Um elemento: incredulidade. A palavra vai dizer o seguinte, já vou entrar na parte final, veja, entenda até aqui. Quando alguém nos exorta, nossa reação mostra como está o nosso coração. A comunhão com os irmãos espirituais é um eficaz antídoto contra o endurecimento progressivo do nosso coração. A perversão não nos impede de sair do Egito, mas sim de entrar na terra prometida. A incredulidade não impediu o povo de sair do Egito. Por quê? Porque Deus estava se mostrando. E esse é o testemunho que todo coração recebe, que o meu coração recebe. Romanos vai falar que os atributos invisíveis de Deus, que são demonstrados por tudo aquilo que foi criado, torna o homem indesculpável. Por que torna o homem indesculpável? Porque na nossa vida existe um momento em que Deus se revela. Por isso, existe um coração sem palavra e existe um coração com palavra, que Deus já se revelou. Ele diz assim, olha, se eu não tivesse vindo, Jesus ensinando, se eu não tivesse vindo, o que ele fala na sequência? Então, quando nós recebemos o testemunho de Deus, aquele povo que sai do Egito, ele sai com um testemunho. Qual testemunho? O rio Nilo ficou vermelho, teve gafanhoto, teve lepra, teve isso, teve aquilo, teve morte dos primogênitos, teve escuridão, teve abertura do mar vermelho. Você acha que foi a fé deles que produziu isso? Não! O que aconteceu? Deus estava se revelando a eles. Agora eu quero dizer para você, você acha que foi você, que fui eu, que encontrou a Deus? Quem se manifestou primeiro? Ele se manifestou, Ele agiu na nossa vida, foi Ele que fez primeiro. Houve um momento em que primeiro do céu, houve um testemunho no seu coração, que começou a gerar o quê? Gerar fé. Nesse momento, olha, eu quero usar um chavão aqui, que eu quero que você anote. Olha, a incredulidade não te impede de sair do Egito. Ela te impede de entrar na terra prometida. E nesse momento aí nós temos um monte de gente que está no meio do caminho. Que Deus se manifestou e disse assim, olha, eu vou sarar a tua família. Eu vou sarar a tua casa. Eu vou levantar um projeto financeiro para a sua casa. Eu vou te dar filhos. Eu vou fazer de você um servo. Mas essas pessoas nunca viram o cumprimento de uma promessa sequer. Por que elas nunca viram o cumprimento de uma promessa sequer? Por quê? Fala para mim. Porque até esse momento
Só Deus estava agindo na vida das pessoas, na minha e na sua, te fazendo promessa, dizendo assim como disse para o povo: eu tenho uma terra prometida para vocês, eu tenho um desenho específico para vocês, eu tenho um lugar preparado para vocês, eu tenho um desenho específico para vocês. E para isso você não precisou usar sua fé, você só precisou olhar, porque era Deus agindo na sua vida. Agora, para você entrar na terra prometida, você não entra com o coração pervertido de incredulidade. Você não entra, você não vê, você não estabelece o desenho de família com esse coração pervertido ao mal. Você até recebe a palavra, mas tudo fica pelo meio do caminho. Por que que fica pelo meio do caminho? Porque você não tem recebido a exortação com bons olhos. Não tem permitido ao Espírito Santo trazer arrependimento ao seu coração. Então tudo fica no meio. Eu te darei um projeto financeiro, eu te darei uma família estabelecida na fé, eu te darei isso, eu te darei isso, eu te darei isso. E eu digo para você, Deus é mentiroso? Quem aqui testemunha contra Deus e diz que Ele é mentiroso? Alguém pode levantar a mão e dizer que Deus é mentiroso? Deus não é mentiroso. Agora, por que você não tem visto essas coisas se estabelecerem na sua vida? Por que aquela geração não entrou na terra prometida? Diga para mim. Veja, vou dizer para você. Pastor, eu educo os meus filhos tão bem. Pastor, o meu casamento tá bom. Qual deveria ser a nossa resposta? Eu não quero estar diante de Deus para fazer ajustes estéticos na minha vida. Pastor, a minha casa é um paraíso. Eu educo bem a minha família, meu casamento está bom, meu filho é bem educado, a gente ouve bastante isso. Tá bom assim. Você pensa que Deus te chamou aqui para fazer estética na tua vida? Para consertar uma coisinha ou outra que está faltando? Se vier luz sobre a nossa vida, nós vamos ver que os desenhos que nós estamos trabalhando foram tomados do Egito, da Babilônia e de Sodoma. A tua cama cheira a Sodoma. A tua casa é enfeitada de Babilônia. O teu trabalho está baseado no Egito. Te aprisiona. Mas de vez em quando você aparece na congregação. Sabe por quê? Porque você veio fazer um ajuste estético. Se tornar um pouquinho melhor. Sabe o que você precisa? Só de uma limpadinha. Deus te chamou aqui para destruir tudo isso. Ele não te chamou para fazer um ajuste estético, uma plástica, para que ficasse um pouquinho melhor a tua casa.
Ele me chamou e Ele te chamou para que você traga os desenhos da Nova Jerusalém para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. E esses desenhos não se parecem com nada com esses que você tem vivido. Então, agora o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Pai, misericórdia, porque eu tenho me comportado como um publicano. Eu dizimo disso, eu faço isso, eu dou isso, eu participo do projeto tal, eu sou membro não sei do que, então eu estou feliz e justificado. Mentira! Hipócrita! Isso não adianta nada! Isso não adianta nada! O publicano, aquele que reconhece o seu pecado e ele diz assim, olha, ele não teve coragem nem de levantar a sua cabeça. Esse é o nosso desenho, sabe por quê? Porque nós estamos pensando que precisamos só de uma limpadinha no nosso ego, quando Deus quer nos matar. Não precisa dizer amém. Diga assim comigo, a fé nos ativa na vontade de Deus. A fé sem obediência é a expressão de um coração que foi pervertido pela incredulidade. Vou dizer de novo, a fé sem obras é morta. E será que alguém pode dizer aqui, não, a minha fé não está gerando nada? Sabe por que não está gerando nada? Porque o teu coração está corrompido pela incredulidade. Você até tem a palavra, você até recebeu o testemunho de Deus, você até recebeu as promessas de Deus para sua casa, você até recebeu os projetos financeiros de Deus, você recebeu a palavra, Ele gerou fé, mas como o teu coração está pervertido, não existem obras, você não consegue executar, você não consegue tomar as decisões, você não consegue pôr para fora essa fé. Então um coração que tem fé, mas não tem obras, a sua fé se tornou morta. Por que ela se tornou morta? Porque o teu coração foi corrompido pela incredulidade. Você até sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue. O problema não é esse. Ainda não chegou na conclusão da história. A conclusão é a seguinte, e eu termino com isso. Aqueles que são incrédulos não entram no meu descanso. E de tanto você receber o testemunho da palavra e não executar, você vai se cansar. Sabe qual é a consequência disso? Dessa canseira? Nós nos cansamos porque não entramos no descanso de Deus. Morremos no deserto. Sabe quem entra no descanso de Deus? Tem experimentado o descanso de Deus? Vou dizer para você o seguinte. Deus te mandou abençoar o Heitor com a palavra. Você recebeu esse testemunho no teu espírito. Vai lá e abençoa o Heitor. Dá a palavra para ele. Esse entrou no meu descanso. Esse entrou no meu descanso. Por quê? Yes! Agora, Wellington, dá a palavra para o Heitor uma vez. Wellington, dá a palavra para o Heitor. Wellington, dá a palavra para o Heitor. Vai se fadigar. Está
está fazendo tudo o que ele tem que fazer sem obedecer a Deus. Vai se fadigar, vai se cansar e vai morrer. A geração que saiu do Egito entrou na terra prometida? Por que não entrou? Porque não creu. A fé é acompanhada de obediência. A fé sem obediência, ela é morta. Agora, se fosse até aí, quantos conseguiriam dormir? Até aí tudo bem. Se a terra prometida não fosse Jesus, porque uma coisa é Jesus entrar dentro de você, a outra coisa é você entrar em Jesus. Você pode receber Jesus, porque foi Deus que manifestou a palavra dele em você, e ele vem habitar no seu coração, mas você não pode entrar na terra prometida sendo incrédulo. Você não pode entrar nele sem obedecê-lo, sem que a tua fé produza obras, sem que você obedeça. Não há ninguém que entrou no reino. Eu posso receber Jesus em mim, vou dizer mais uma vez, para não dizer que eu estou falando heresia. E se o teu problema é salvação, olha, eu não vou entrar nessa questão, mas quero dizer uma coisa para você. Entrar em Cristo só quando a tua fé gera obras. Eu jurei, não entrarão no meu descanso, se não houver fé para me obedecer. Você recebeu palavra para a tua casa? Recebeu palavra de cura? Recebeu palavra de libertação? Você crê que Deus é poderoso para fazer? E Ele é poderoso para fazer. Agora, como que essa palavra veio habitar dentro do teu coração? Ela veio por graça. Ela veio pelo testemunho do Espírito, ela veio pela palavra, porque a fé que foi gerada no teu coração veio pela palavra. A fé é gerada pela palavra. Como que vem a fé? Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A fé que está aí, ela não foi colocada pela tua força, ela é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, ela veio aí porque Ele enviou ela para o seu coração. Mas eu digo para você, as obras que ela vai gerar, que a fé vai gerar, depende da sua obediência a Ele. Sem a tua obediência a Ele, não existem obras. E se não existem obras, você não entra na terra prometida, você não vê o desenho da tua casa estabelecido, você não vê a tua empresa prosperando para sustentar o teu chamado, você não vê a cura do teu corpo, da tua alma e do teu espírito, você não vê as coisas acontecendo na tua vida e você fica assim, olha, o que está acontecendo? Eu não sei, eu não consigo entender, porque na minha vida não vai. Entra no meu descanso. Você foi feito para o descanso. O homem foi feito no sexto dia. O que tinha após o sexto dia era o descanso do Pai. Entra no meu descanso. Como que eu entro no descanso de Deus? Quando eu obedeço, Vera. Deus falou para perdoar, eu perdoo. Deus falou para mim, eu me uno.
Deus falou para eu dar, eu dou. Deus falou para eu abraçar, eu abraço. E quando eu obedeço, eu entro no descanso. Porque existem pessoas que têm testemunhos que dormem e não conseguem ser renovados. Porque essa fadiga é espiritual. Essa fadiga espiritual só vai cessar quando você começar a obedecer a Deus. Aí a tua alma, o teu espírito, o teu corpo entram no descanso de Deus. Olha, o que o Senhor me pediu, eu estou fazendo. O que obedece, entra no descanso de Deus. Entra em Cristo. Sem obediência você não entra em Cristo. Ele entra em você por graça. Mas você não entra nele. E o reino é justamente você ser governado pelo Espírito. Você ser governado por Jesus. É você estar nele. Aí existe uma diferença, Bruno. Aqueles que receberam Jesus e aqueles que entraram em Jesus. Aqueles que entraram em Jesus e estão permanecendo nele, são aqueles que estão obedecendo dia após dia ao seu comando, ao seu governo. Não importa muito o que nós achamos. No final não vai fazer diferença nenhuma o que você acha e o que você deixa de achar. A fé é simples. Ou obedecemos ou não obedecemos. Não tem a questão assim, mas deixa eu te explicar por que eu não te obedeço. Não tem isso. Não tem meia obediência. Não tem. Ah, mas eu tenho boas razões para não obedecer. Você com Deus. Sabe que eles tinham até boas razões para não cruzar o Jordão? Tinha uma muralha, tinham homens de guerra, falam gigantes, éramos como gafanhotos aos olhos deles. Eles tinham boas razões para não obedecer. Agora, sabe, Deus olhou isso de uma má forma tão grande, de uma forma tão horrível. Ele diz assim, ó, essa geração fica aqui. Só Josué e Calebe. Fica aqui. Outra geração precisará vir que me obedeça. Quanto mais você recebe, Giovana, testemunho do Espírito no teu coração, mais responsável você fica pelas obras. Se você não obedece. Quando você diz que vai até o terceiro céu, até o sétimo céu, que você tem visão de anjo, que isso, ótimo. Sabe que o peso sobre a sua vida é o tamanho da revelação que você tem dele. Sim ou não? Então, para algumas pessoas que já entenderam isso, Eva, não tem mais para onde ir. Faça chuva ou faça sol, Lúcio. A nossa vida é buscar saber qual é a vontade do Pai e obedecê-lo. A nossa própria vontade, ela não voga. Ela não deve mais conduzir a nossa vida. Nós não estamos aqui mais para estabelecer a nossa vontade. Se eu gosto de amarelo, de azul, de bolo de laranja ou de chocolate, não tem mais importância. Você entende?
existem algumas pessoas que já morreram para essas coisas. Que se tiver alface, vai dar graças pelo alface. Que se tiver pão, vai dar graças pelo pão. Você entende isso? Eu ouvi o testemunho de uma pessoa essa semana, da nossa congregação. Ele disse assim: olha, eu paguei todas as minhas contas do mês, porque antes eu não fazia isso. E sempre deixava uma coisa pendente. Mas o Senhor disse que eu deveria acertar minhas contas. Então eu paguei tudo. E sabe o que sobrou para mim? Dinheiro para comprar pão com mortadela. E sou eu, minha esposa e filhos. E sabe o que nós fizemos? Eu posso dizer para você, Marcelo, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma refeição com alegria. Eu pus o pão em cima da mesa, eu pus o saquinho de mortadela, e eu separei o pão, e pus as crianças, eu não fazia isso, pus as crianças tudo ao redor da mesa, e fui fazendo os lanchinhos com mortadela, e as crianças falavam: que legal, pai, hoje é lanche que nós vamos comer. É lanche, filho. E nós demos a mão e demos graças a Deus. E eu sabia, as crianças não sabiam, que depois dessa refeição, eu tinha que esperar Deus me mandar recurso para que eu pudesse comer a janta, porque era tudo que eu tinha, Marcelo. Mas eu estou tão feliz, ele falava, eu estou tão feliz que aconteceu isso, pela primeira vez, eu estou em paz. Aí foi onde Deus me deu essa palavra, e eu disse para ele: é porque você entrou no descanso de Deus. É porque você provou do descanso de Deus. Talvez você não tenha um filé na tua mesa, mas esse pão que você está comendo é um pão abençoado. É um pão do descanso. A tua alma vai produzir agora muito mais. O teu espírito vai jubilar no Senhor. Sabe por quê? Porque você obedeceu a Deus. Você cumpriu a palavra que você tinha recebido. Agora, quantas vezes nós nos negamos a obedecer a Deus por medo que alguma coisa vai faltar? E acontece o contrário. Quando nós retemos, aí nós perdemos a paz. Sim ou não? Perdemos a paz, porque já não fizemos aquilo que era para fazer. Aí dá um desespero: eu preciso ganhar, eu preciso fazer. E aí você começa igual louco a correr atrás do recurso, porque a tua alma está desassossegada. Ela está sem paz. Aí você quer trabalhar o dobro. Aí você pensa no terceiro e no quarto emprego. Não é assim que funciona. No reino, não. Deus cuida do passarinho. Ele cuida de você também. Só obedece. Só obedece. Você pode ficar com essa palavra? Você pode ir no seu lugar. Examinar a tua vida. Deus não quer que você faça todas as coisas. Deus quer que você faça o que Ele te pediu para fazer. Que o teu coração seja um coração exortável. Que o teu coração seja um coração maleável ao Espírito. Se o teu coração está endurecido,
você começa a dar sinal de morte. Quais sinais de morte, Marcelo? Isolamento, indiferença, egoísmo. Ah, tanto faz. Mas sabe que hoje eu não estou com vontade de congregar? Vou ficar aqui no meu quarto, é melhor. Ah, as crianças, deixa elas fazerem o que elas quiserem. Vou parar de brigar com elas. Não. Você está aí para corrigi-las. Você está aí para congregar, sim, para receber exortação. Coração aberto ao Espírito. Senhor, me aconselha. Quero obedecer o teu conselho. Me mostra a tua justiça. Fala comigo, Pai. Se alguém te perguntasse se você já viu o mar se abrir, o que você diria? Você já viu Deus fazendo milagre? Você já viu Deus intervindo na sua vida ou na vida de alguém? Sabe? Deus não te vê mais como uma pessoa sem testemunho da palavra dele no seu coração. Quando ele te dá uma palavra, Lúcio, ele te entrega fé. Quando ele te dá uma promessa, Christopher, junto com essa promessa vem a medida de fé que você precisa para cruzar o Jordão e ver a promessa se estabelecer na sua vida. Agora, no meio do caminho, o que pode acontecer? Que o nosso coração seja atacado pelo testemunho do pecado e ele queira nos enganar, assim como ele fez com Adão. Quando você recebe a promessa, Fernando, você recebe a fé para estabelecê-la. Quando você recebe o testemunho de Deus, do próprio Deus, do Deus Altíssimo, porque Ele ministra diretamente ao teu espírito. Não é, o homem pode falar, mas Deus unge as palavras e fala ao espírito humano, fala ao coração do homem. E quando Ele fala, Ele gera fé. A fé vem pelo ouvir. Quantos aqui receberam promessas no seu coração, no seu espírito? Você é a geração que vai morrer no deserto, que vai permitir que o seu coração seja pervertido ao mal, depois de ter recebido o testemunho de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você vai permitir que o teu coração se torne mal de novo, endurecido, escurecido? Você vai? Veja, isso Deus não faz por você. Agora nós precisamos ter um pacto de corpo, porque o antídoto para isso é a exortação. Veja, eu tenho um pacto com Deus, que
E eu não fico... Sabe por quê? Nós colocamos uma pessoa para contar os dízimos, as ofertas. Existe um irmão que faz relatórios, que conta, que assina. Sabe por quê? Eu não quero ter compromisso de peso no meu coração, de dízimo e oferta que entra na congregação. Porque o que eu tiver que exortar você, eu vou exortar você gostando ou não gostando. Tendo a possibilidade de você ir embora ou de você ficar. Esse é o meu pacto com Deus. E Ele vai cuidar de mim. E Ele não vai deixar faltar nada para minha casa. E Ele não vai deixar nada faltar para a congregação. Mas se eu quebrar essa aliança e começar a favorecer através da minha palavra, a ser suave com quem quer que seja, por qualquer interesse humano, eu estou desobedecendo a Deus. Sabe por quê? A única coisa que sara o nosso coração, Lúcio, é quando alguém pega e fala assim: acorda! Desculpa. Acorda! Você está sendo enganado. Você está sendo enganada. Isso é mentira. Não vai acontecer isso que você está pensando. Essa é a nossa única chance. Hebreus 3:13. Exortai-vos uns aos outros diariamente, para que vocês possam vencer o engano do pecado. Agora, se eu, sabendo disso, não pratico, o que vai ter na congregação? Um monte de coração em processo de endurecimento. Então alguém pode dizer: o Marcelo tá bravo. Não tô. Se você quiser pagar uma pizza para mim, eu vou com você para provar que eu tô feliz da vida, mas integral e com rúcula, né, Bruna? Integral e com rúcula eu vou. E vou me alegrar com você. Não tô bravo? Tô bravo, tô tranquilo. Tô tranquilo. A questão é a seguinte: não é que só eu faça, é que você se comprometa a fazer. Porque às vezes nós estamos percebendo que fulano está pisando na beirada do abismo. E aí você fala: é mesmo, né? É, né? A vida é tão dura. Não tem esperança para você mesmo. Empurrou. Ao invés de exortar: meu irmão, sai daí, é perigoso. Se afasta do abismo, isso é pecado. Não murmura, não fala isso. Ó vida, ó céus, ó azar. Vem aqui, vamos dar a mão. Vamos dois pro abismo. Esse não é o nosso compromisso. Você tem que exortar o seu irmão. Você tem que exortar o seu irmão. Você tem que exortar o seu irmão. Eu tenho que exortar o meu irmão. O que é exortar? Estou dizendo para você: exortar é encorajar, consolar, animar, é corrigir também, disciplinar. O Espírito vai dar direção, mas por favor, você seja um instrumento de luz para quem está do teu lado. Vamos orar para terminarmos. Cantemos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez.
Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. Nós vamos começar de novo. Se você sabe que o teu coração, ele precisa desse renovo, ele precisa ser aquecido, moldado pelo Espírito. E hoje o Senhor está dizendo, talvez eu tenha te trazido aqui nessa noite para iniciar um tempo de restauração na tua fé, um tempo de que o teu coração se torne novamente sensível à minha voz, sensível ao meu querer. Sai do seu lugar. Se você precisa desse momento, encontre um lugar aqui, ó. Encontre um lugar. Se renda a Ele. Nós vamos cantar novamente essa canção que o Espírito nos enviou. A primeira coisa que nós precisamos fazer é desprezar o engano do pecado, essa realidade virtual que não existe, mas que está todos os dias diante de nós. Nós precisamos vencer isso, o engano. Precisamos ser confrontados com a verdade de Deus, que Deus, Ele é verdade, Ele é a verdade, Ele é a verdade, e a verdade nos confronta. Eu quero que você cante essa canção como se fosse a tua oração nessa noite. Nós vamos cantar mais uma vez. Se é necessário chorar, se é necessário gritar, se é necessário se humilhar, que você tenha liberdade de fazer isso. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença,